é de acordo com a tua palavra, Senhor. Precisamos, Pai, nos conhecer. Precisamos, Pai, saber quem nós somos no Senhor. E hoje nós entendemos, Pai, que para o inimigo não poder, Pai, usar essas armas contra nós, Jesus. Nós precisamos saber quem nós somos do Senhor. Nós precisamos entender que nós somos filhos amados do Senhor. Nós precisamos entender que nós somos salvos, Senhor. Quantos no nosso meio ainda não sabem que somos salvos? Se vou perguntar, Jesus, se eles têm certeza da salvação, poucos dirão: eu tenho certeza que se eu partir hoje eu vou morar com Jesus. Eu tenho a certeza, se Jesus vir hoje, eu vou morar na eternidade com meu amado Jesus. E isso não pode acontecer no nosso meio, Jesus. Nós temos que ter a convicção, Senhor, de quem nós somos do Senhor. Para que a gente não possa, Pai, se auto-sabotar, Senhor. Tantas pessoas do nosso meio, Senhor, deveriam estar em outro nível de intimidade com o Senhor e não estão, Senhor. Exatamente, Senhor, porque estão distraídos, estão dispersos, Senhor. Estão com seus ouvidos tampados, Jesus, não estão conseguindo escutar a sua voz. Ou às vezes escuta, mas não obedece, Senhor. Pai, eu creio que nesses momentos, nesses dias que o Senhor tem nos tratado, nos confrontado a respeito disso, seja praticante do Evangelho, não somente um ouvinte. Não seja um crente que só vai nos cultos, mas que seja um culto irracional, que a tua palavra diz. Que nós possamos ser o próprio culto, Senhor. E não termina aqui, porque aqui é a reunião de pessoas, Senhor. De pessoas doentes que precisam de um Salvador, que precisam ser curadas, que precisam ser tratadas pelo Senhor. Aqui é ajuntamento, mas a igreja somos cada um de nós. Eu sou a igreja do Senhor, Pai. E me coloco de pé como a sua igreja, Senhor. A IGC de Nova Canaã tem se colocado de pé, Senhor. Pai, como tem sido, Pai, confrontoso, Senhor, ouvir cada mensagem, Senhor. Porque nós entendemos que nós estamos longe de ser aquilo que o Senhor gostaria que nós fôssemos. Nós estamos muito distantes de realmente viver este avivamento que o Senhor tem para derramar sobre a igreja do Senhor. Mas nós estamos trilhando um caminho, Senhor, um caminho de arrependimento. Nós estamos trilhando este caminho, Senhor, porque nós queremos ser o avivamento, como nós aprendemos ontem, Jesus. Nós queremos ser, usando o termo que criamos no mundo, avivalista, Senhor. Que não só usufrui do avivamento, mas que seja o avivamento. Porque o avivamento começa em nós, é que o Senhor está falando desde quinta-feira. O avivamento começa em você. Igreja, o avivamento começa em você, começa em mim. A gente não precisa que o outro faça por nós, sendo que o comando é conosco. Deus está falando diretamente com você. Deus está falando diretamente comigo. E qual tem sido a nossa posição? Qual vai ser a nossa posição quando esses 7 dias terminarem? Vamos continuar da mesma forma, do mesmo jeito? Nós nos colocamos em posição de Jesus. A gente, Pai, não aceita viver o mínimo, no raso. A gente queremos águas mais profundas, Jesus. É isso o desejo do nosso coração. Faça a tua vontade no nosso meio. Faça aquilo que o Senhor bem quer fazer no nosso meio. Sabemos, Pai, que tem um caminho longo a percorrer, Jesus. Nós temos uma trajetória longa a percorrer para vivermos tudo aquilo que o Senhor projetou sobre a igreja do Senhor. Mas como o profeta Isaías falou, ele pôs a sua dificuldade diante de quem podia resolver. E nós falamos e declaramos igual a ele: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque é uma pergunta que ecoa de geração em geração, desde que o mundo é mundo. A quem enviarei? Essa é a pergunta do Senhor. A quem há de ir por mim? Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não tem quem se dispõe a ir? Aí vem a resposta do profeta Isaías, e essa é a resposta da igreja do Senhor.
Eis-me aqui, Jesus. Envia-me a mim, envia-nos, Senhor. Nós somos uma igreja missionária e precisamos realmente viver essa missão em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Ministério de louvor. Ela veio. Glória a Deus por isso. Estamos precisando. Chuvas de bênção em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos, Senhor. Aqueles que puderem se colocar de pé, vamos adorar o Senhor. Nós estamos no culto de semana de primícia, que é o nosso quarto dia, mas também, em primeiro lugar, né, estamos num propósito, já é a semana de primícia. Para você que não tem acompanhado, Deus deu o direcionamento de fazermos desde o dia 1º ao dia 7 dias corridos de direcionamento, de culto, formato culto mesmo. Com louvores para abrir o nosso coração, preparar a terra, intercessões, e nós fomos levantados como intercessores, né? Clamar, para buscar a face do Senhor, e palavras direcionadas de pessoas que o Senhor direcionou para estar ministrando a cada dia, que tem sido algo que eu não imaginei que seria, porque como Deus dá uma ordem, você não precisa saber de tudo que vai acontecer. A surpresa está no percorrer. A delícia está na caminhada. A maravilha está em quando há as evidências, o Senhor vai dando um direcionamento. E dia após dia eu tenho entendido o que o Senhor está requerendo de nós. E eu creio que não é só eu, né? Que tem entendido o que o Senhor tem falado conosco. E que tem absorvido tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. E hoje não será diferente. Quem crê nisso? Nós cremos que Deus tem sempre uma porção nova, porque era assim no deserto. O alimento que alimentava o povo de Israel num dia não servia para outro dia. E a ordem era para não armazenar aquele alimento que era perecível. Mas o armazenamento que você tem que ter é o eterno, que é a palavra do Senhor, amém? Tudo aquilo que Ele tem derramado, a gente precisa sim armazenar. Mas aquilo que o Senhor derramou ontem, hoje, Ele tem um outro derramado. Porque nós sentimos que fome todos os dias. Nós vamos comer todos os dias. O alimento que nós digerem não vai ser o mesmo alimento que a gente vai retornar. Não é verdade? Que nós possamos estar diante do altar. Porque aqui é a casa do Senhor. E o lugar que está a presença do Senhor é um lugar santo. Quando Moisés encontrou a sarça ardendo, a palavra foi: tire a sandália dos seus pés. Fala de humildade. Fala de submissão. Que o lugar que você pisa, santo, que você esteja com o coração humilde nessa noite, um coração rendido ao Senhor nessa noite, para que você não saia daqui da mesma forma que você entrou. Parece ser palavras rotineiras, mas não é. É evidência. Precisamos viver realmente aquilo que nós estamos buscando. Precisamos realmente viver realmente que é o que a gente tem falado todos esses dias, que é o avivamento. E esse avivamento começa em nós, e isso nós entendemos. Pai, faça segundo a tua vontade, porque para nós estarmos aqui nessa noite, houve um plano perfeito do Senhor. Porque se Jesus não tivesse vindo, eu e você talvez não estaremos aqui. Não haveria redenção, não haveria justificação, não haveria perdão para os nossos pecados. Se nós estamos aqui é unicamente pela graça e misericórdia do nosso Cristo. E que você possa declarar esse louvor com toda a sua força, porque Ele mudou a minha vida. E Ele também, eu sei que mudou a sua história. E Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o poder. Amém?
sei quais as lutas que você tem travado. Hoje nós aprendemos que nossas maiores lutas, nossas maiores batalhas são na nossa mente, que é o campo da nossa alma. Eu não sei aquilo que você tem guerreado dia após dia. Temos o inimigo que está ao nosso derredor, que lançando os seus dados inflamados. Só você e Deus sabem o que você tem enfrentado. Mas eu quero que você saia daqui nessa noite com uma palavra de vida. Você serve a um Deus vitorioso, que nunca perdeu uma batalha. Então não é a sua que ele vai perder. Não é aquele que você está enfrentando que ele vai sair perdedor, porque o nosso Deus não perde. E nós aqui de manhã falamos que o Senhor não desperdiça nada, nem as nossas dores, e nem os nossos traumas, nem os nossos medos, nem as nossas frustrações. Tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E se nós estamos aqui reunidos é porque nós amamos ao Senhor Jesus. Então não importa aquilo que você esteja passando. Se você ama ao Senhor, coopera para o bem. Está sofrendo? Está cooperando para o bem. Está passando uma situação difícil? Está cooperando para o bem. Está triste? Está cooperando para o bem. A doença veio? Está cooperando para o bem. A angústia veio? Está cooperando para o bem. Se nós estamos em Cristo de Jesus, se nós estamos nele, se amamos ele realmente, não é essa luta que vai nos matar. Ela vai sim nos fortalecer em Cristo Jesus. E você vai sair dela mais forte. Você vai sair dela pronto para continuar as guerras. E as guerras vão vir, as lutas vão vir diariamente. Mas você vai sair com uma experiência nova, com algo novo, com um aprendizado novo. O que seríamos de nós sem as nossas histórias? O que seria da irmã Firmina sem a história dela, de luta, de guerra, de vitória, de oração? O que seria de cada um de nós? É isso que nos forja o nosso caráter, de quem nós somos no Senhor. Aí que prova onde está a nossa fé, aí que prova onde está a nossa fidelidade, aí que prova a quem nós servimos, se é a Deus realmente. Pai, continua nos forjando, Senhor, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Essa é a nossa oração, Senhor. Sim, Jesus, aberta neste coração. Jesus, será presente no nosso meio. Aleluia.
vontade. Mas se você puder ajoelhar, vai ser melhor ainda. Aqueles que puderem. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus. 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 Sarabaixou, Erebaixei. Santo é o teu nome, Jesus. Hoje, Senhor, hoje o direcionamento é para a gente orarmos em unidade. Quando estivermos orando aqui, você vai estar em concordância. Você não vai estar orando por coisas pessoais, por coisas materiais. Você vai estar orando, intercedendo em concordância com a igreja do Senhor. Porque nós aprendemos que a gente está num único foco, num único objetivo, no momento de intercessão. A oração por coisas pessoais, sim. Mas a intercessão é sempre um coletivo, é sempre interceder pelo outro. Mas se você precisar orar por você, para Deus reacender sua chama nessa noite, faça isso também. Não perca a sua oportunidade. Oh, Senhor Deus, eterno Pai, nós clamamos ao Senhor. Até que o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado, apesar da chuva que está sendo derramada. Muitas pessoas pediram, Senhor, para estar refrescando, Senhor, o dia de hoje. Já caiu uma chuva à tarde, Senhor, e agora o Senhor mandou essa chuva para dar um alívio para este calor que nós estamos sentindo, Senhor, que nós estamos vivendo, essa onda de calor no Brasil, Senhor. Porque o Senhor sabe a medida que a gente suportamos e aguentamos todas as coisas. Tu és o Deus, Pai, que sabe a necessidade dos seus filhos. E nisso nós somos muito gratos ao Senhor, porque o Senhor sabe o que o Senhor faz. O Senhor sabe o que o Senhor faz, porque como nós acabamos de cantar, o Senhor não perde o controle, o Senhor é imutável. Porque as gerações podem mudar, as pessoas podem mudar, mas a tua palavra diz, não há de passar. Tudo que está escrito na tua palavra, nós queremos que vai se cumprir, Jesus. Porque ela é inerrante, ela é a verdade absoluta, Senhor. Pai, no nome de Jesus, encontre em nós uma igreja que te ama, Senhor. Encontre em nós uma igreja devota ao Senhor, Pai. Uma igreja que quer, Pai, gastar a sua vida no teu reino, em prol, Pai, da missão do teu Pai, Jesus. Pai, no nome de Jesus, encontre em nós verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade, Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos viver o avivamento, Senhor. Pai, não queremos só viver para nós, Senhor. Não queremos ser, Pai. Nós entendemos nesses dias que nós precisamos ser o avivamento e levarmos o avivamento, Jesus. Pai, no nome de Jesus, Pai. A oração direcionada nessa noite é para os novos da fé, Jesus. Não deixa que nenhum dos seus filhos se perca, Jesus, no meio da caminhada, Senhor. Porque o caminho é estreito, diz a palavra do Senhor, Pai. O caminho é espinhoso, Senhor. Mas vale a pena ser fiel ao Senhor. Você novo na fé, você novo convertido que se converteu há 1 ano, 2 anos, é um bebê ainda na fé. Que você possa ser fortalecido no Senhor. Todos aqueles que aceitaram Jesus no decorrer deste ano, que nós fizemos um momento de intercessão, de oração, Pai, no culto da virada, porque foi necessário o direcionamento do Senhor. E hoje não é diferente, porque o Senhor quer que você solidifique os seus pés sobre a rocha, que é o Senhor. E essa rocha é a palavra de Deus. Porque quem firma os passos do Senhor, firma os passos no caminho do Senhor, não é George, não é o pastor George, não é eu. Não é os missionários e diáconos. É sim unicamente o Senhor. E é a palavra do Senhor. Porque o homem vai falhar com você. As pessoas vão falhar com você. Mas o único que não vai falhar com você é o nosso Senhor Jesus Cristo. O único que vai estar lá no seu dia mal é o Senhor Jesus Cristo. A gente como igreja, sim, nos importamos, sim. A gente vai travar guerra se for necessário por você. Mas as suas maiores guerras vai ser no pessoal, vai ser no íntimo, vai ser no particular. É quando ninguém vê. É quando as pessoas estão achando que você está bem, mas você não está bem. Que você possa suportar as aflições deste mundo. Que a palavra que foi implantada no coração de vocês, o inimigo da vossa alma, o inimigo da nossa alma não venha roubar. Pai, não deixe
deixe que nenhum dos seus pequeninos se perca, Jesus, ao longo dessa caminhada, mas que eles possam se fortalecer. E como foi ministrado, Senhor, que eles possam gerar frutos e bons frutos para o teu reino, Senhor. E nós já oramos, como em João 17, o Senhor já orou por aqueles que ainda hão de vir. E a gente oramos também hoje por aqueles novos na fé que vão vir, Senhor, para se render aos seus pés, Jesus. Nós oramos por cada um deles, que o Senhor já sabe o nome de cada um deles, que vai vir aqui se lançar aos pés de Jesus, se lançar aos seus pés, Senhor. E a igreja terá a responsabilidade de cuidar, de zelar, de cuidar, de tirar os carrapichos, de tratar os feridos. Sabe, igreja do Senhor, porque Deus tem tratado conosco, tem trago cura, libertação sobre nós. É porque Ele conta com você para cuidar de outros que estão por vir. Porque não tem como um doente curar outro doente. Não tem como um ferido curar outro ferido. Não tem como. Eles vão ser tratados para quando eles virem, a gente sermos uma igreja que esteja pronta. Pronta para cuidar, pronta para amar, pronta para zelar, pronta para fazer o que for para eles permanecerem nos seus caminhos. E introduzindo o que é a palavra do Senhor. Não é pela força do nosso braço, mas sim pela força do nosso Deus. Porque é o Senhor que traz para si mesmo os seus filhos. Porque o Senhor já tem os seus escolhidos. Não é uma palavra motivacional, não é uma palavra de prosperidade que vai trazer eles, não. Vai ser unicamente o trabalhar do Espírito Santo de Deus. Porque o papel do Espírito Santo é convencer o homem da justiça e do juízo. É Ele que convence o homem, não é nós não. Ei, servo do Senhor, ei, ministro do Senhor, não é a tua palavra que vai converter ninguém, é a palavra do Senhor. Não é você que faz nada, não sou eu que faz nada, não é o pastor George que faz nada, é o Senhor através da tua palavra. Nós somos meios de transmissão do Senhor, nós somos portadores. Então se porte no seu lugar como portadores. Abra a tua boca quando eu mandar abrir a boca. Fale aquilo que eu colocar no coração de vocês, para que almas venham e se arrependam. Para que almas venham, porque a palavra do Senhor continua sendo a mesma. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Ela não mudou, ela continua ecoando desde o tempo lá de Jesus, até antes do Novo Testamento, do Velho Testamento. Era a palavra sempre de arrependimento com o povo de Israel. Mas era um povo rebelde, que preferia se inclinar para essas coisas idólatras, os povos pagãos. E não é diferente hoje no nosso dia. A palavra continua sendo imutável, como o nosso Deus é imutável. Nós oramos por aqueles que vão descer as águas, Jesus. Que sejam manifestar a testificação do Teu Espírito Santo. Porque nós entendemos que naquele ato, quando Jesus foi batizado, eis que desceu sobre ele uma pomba, que simboliza o Espírito Santo de Deus. E houve uma voz, ouve igreja do Senhor, e houve uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a quem me compraz. Quando a gente obedece, ele fala: este é meu filhinho. Ele está cumprindo aquilo que eu deixei. Ele está fazendo aquilo que eu ordenei. Este é meu filho amado, a quem me compraz. Nós oramos por todos aqueles que vão se batizar. E nós oramos e buscamos, Senhor, o tempo que se chama hoje. Porque não é para amanhã, não é ontem, Senhor. O avivamento, Senhor, começa em nós e nós estamos entendendo isso. Que nós possamos buscar os dons espirituais. Igreja, acorde e desperte. Busque os melhores dons para a contribuição do reino do Senhor, para a expansão do reino do Senhor. Porque o reino do Senhor é chegado. O reino do Senhor é chegado. E não é, nós entendemos que não é só falar em línguas. Falar em línguas é um dos dons, mas busque em primeiro lugar, que é o que está faltando na nossa geração, o discernimento de espírito. Tem um olhar ampliado para as coisas espirituais, para discernir aquilo que é, aquilo que não é, aquilo que vem da parte de Deus, aquilo que não vem da parte de Deus. Não sejam enganados por falsos profetas, falsas profecias, palavras de heresias, palavras motivacionais. Não é a palavra motivacional que vai nos levar para o céu, essa é a palavra verdadeira do Senhor, que nos confronta diariamente. Arrependei-vos,
deixa de pecar, deixa de fazer isso, deixa de pegar, deixa esse pecado de estimação. Quer viver o avivamento? Então abandona o pecado. Aquele pecado que não tem nada a ver. Não tem ninguém vendo, não tem nada a ver, mas Deus está vendo. O pastor não está vendo, ninguém está vendo, mas Deus, o soberano, que te criou, que te formou, que não te gerou para isso, Ele está vendo todas as coisas. Que nós possamos, como igreja do Senhor, da mesma forma que estamos aqui, a igreja, parte da igreja aqui está aqui, de joelho, que nós possamos passar esses 365 dias de joelhos e prostrados, sim. Que não possa terminar quando esse propósito acabar quarta-feira, mas que nós possamos continuar assim de joelhos. Senhor, eu quero ser batizado daqueles que não são batizados. Senhor, me renova, Senhor, me renova os dons espirituais. Pai, que haja derramar, Senhor. Eu preciso de palavra de sabedoria, que eu receba a palavra de sabedoria. Eu preciso de palavra de conhecimento. Então eu preciso, Senhor. Senhor, me dá, eu estou aqui te buscando, Senhor, me dá, Senhor, porque eu quero ajudar a obra do Senhor. Eu quero contribuir, eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte da missão que o Senhor já está fazendo. Eu quero ser participante. Eu não quero ser somente aquele que vai sentar aos domingos e somente assistir. Eu quero participar. Eu quero contribuir. Eu quero estar por trás dos bastidores. Eu quero estar ali vendo. Oh, Senhor, como o Senhor é maravilhoso, Senhor. Eu quero participar de alguma forma, Senhor. Que nós possamos buscar com excelência os melhores dons. O discernimento de espírito e ser cheio do Espírito Santo. Não é somente falar em línguas, é um dos dons, como já foi falado. Mas nós entendemos para que ter os frutos do Espírito é a maior evidência de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Temperança, domínio próprio, alegria, mansidão. É isso que muitas vezes tem faltado em nós, Jesus. Pai, no nome de Jesus, continue derramando sobre a igreja do Senhor aquilo que o Senhor tem para derramar. Continue fazendo aquilo que o Senhor quer fazer. Continue, Pai. Eis-me aqui, Jesus. Se você tem igreja, você pode declarar isso. Você pode declarar isso com verdade e sinceridade do seu coração. Eis-me aqui, Jesus. Envia-me a mim. Envia-me a mim. Eu estou com medo, mas eu quero ir com medo mesmo. Eu não sei o que falar, mas eu sei que o Senhor dará a palavra. Eu não sei como fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer através de mim. Que nós possamos diminuir cada dia mais e que Ele possa crescer cada dia mais e sobressair. Pai, no nome de Jesus, essa é a intercessão, essa é a oração da Tua igreja, Jesus. Essa é a nossa oração do nosso coração. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. E firma para os nossos pés sobre a rocha que é o Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Assim eu passo a palavra para Dani, que está ministrando hoje. Amém? Amém. Gente, ó, tô igual a Ju, uma tremedeira. Amém. Não temor. Amém. Glória a Deus. Fale conosco, Jesus. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias. Lá em Gênesis 6. Versículo 15. Gênesis 26, 15. Amém?
versão um pouco diferente, talvez, mas é o mesmo objetivo. Estes taparão todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, as quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhe tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque. Depois discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, e por isso o chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhes o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque eu estou com você. Eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu neste lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Amém? Amém. Então, nós estamos falando sobre avivamento. Você consegue ver avivamento no que eu acabei de ler? Amém? Amém? Tem gente pulando? Tem Isaque falando que sentiu um arrepio diferente. Tem história. Tem algo que antes funcionava, mas hoje não funciona mais. Tem algo aqui que está parado. Então, como tem avivamento em algo que está escondido, apagado? Como tem avivamento nisso? Sabe? Lá em Abacuque 3, versículo 2, que é o tema, né, do nosso culto de das nossas primícias, diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, santo, aleluia, Deus, louvado seja. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso Aleluia, Deus. e tua ira. Lembra-te da misericórdia. Glória a Deus, aleluia. Isaque, ele
só terminou de começar algo que já estava acontecendo. Isso nos mostra que o avivamento está aí. Ele não está te pedindo para fazer algo diferente. Ele está te pedindo para poder continuar uma história. O que o Senhor está exigindo da igreja dele é: não pare. Não pare a mensagem. Não pare a revelação em você. Quando Abacuque ele orou sobre isso, eu nem sei se ele sabia a dimensão do que ele estava falando, do que a boca dele estava declarando. Mas quando ele diz que, Senhor, eu te peço, é como se ele estivesse falando: não para. Aquelas obras que foram realizadas no passado, completa ela. Que nós possamos ver o Senhor. Então aqui eu consigo ver claramente um avivamento acontecendo na vida de Isaac. Por quê? O Senhor ele me deu como tema, a mensagem de hoje é: e de repente um avivamento em Gerar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a cidade. Então de repente veio um avivamento em Gerar e invadiu o coração de Isaac. Isaac ele honrou o Senhor com obediência. A ordem estabelecida, assim como foi lá em Lucas 24, quando Jesus ele se encontrou com os discípulos após a sua morte. A revelação de Jesus foi para ficar em Jerusalém. E a ordem para Isaac é: fica em Gerar. Mas como Isaac ia ficar em Gerar, sendo que Gerar era um lugar onde tinha fome? Como Isaac ia ficar em Gerar, um lugar onde era totalmente contrário? Sabe? Às vezes nós queremos, como filhos de Deus, como igreja do Senhor, estar onde é favorável para nós. Aonde às vezes nós preferimos o raso porque é tranquilo demais ali. Às vezes nós queremos ficar no caso daqueles homens que viram que Jesus morreu e que, poxa, já está tudo acabado. Eu vou fugir para Emaús. Eu vou embora. A direção de Jerusalém era aqui, fica em Jerusalém, mas eles preferiram ir para Emaús, a 12 quilômetros a pé. Talvez para eles que andavam a pé não era um percurso muito longo. Pelo fato deles andarem a pé, talvez 12 quilômetros era ali. Para nós também. Mas só que eles tiveram um escape. Eles preferiram ir para Emaús do que aguardar o mestre em Jerusalém. Mas algo que me chama a atenção nessa história toda é que Jesus, antes dele ir encontrar os seus discípulos, ele havia ressuscitado. As mulheres já tinham visto que ele não estava lá. Mas só que, ao invés dele correr para os discípulos, ele corre atrás dos que fugiram. Ele vai correr atrás daqueles que preferiram ir para Emaús do que seguir a mensagem. Então, quando eles encontram Jesus, enquanto ali tem aquela conversa, eles não percebem que é o Senhor, não percebem que é Jesus que está falando com eles. Aí, Jesus explica toda a Escritura.
fala desde Moisés, conta toda a história. Aí Jesus, ele meio que fala, agora eu vou embora, vou seguir meu caminho. Aí eles falam, vem com a gente. Senhor, vem com a gente. E o que o Senhor está nos falando nessa noite é que por mais que você fugiu para Emaús achando que ia ser fácil, e realmente ia ser fácil demais, mas ele nessa noite ele veio atrás de você. E ele está te contando toda a verdade da palavra do Senhor. E ele está te dando uma opção. E aí eu já expliquei, agora eu estou pegando o meu caminho. Mas o Senhor, ele espera de nós como resposta é: Senhor, vem comigo. Aí o pão é repartido. O pão da comunhão. E talvez é estranho porque eles mandaram e Jesus era visita naquele lugar. Não sei como é que é vocês com visita, mas geralmente é um anfitrião que oferece a água e põe a água para a pessoa. É um anfitrião que prepara um bolo. É um anfitrião que faz um suco de laranja, um suco, alguma coisa assim, e recebe as pessoas. Mas só que aqui nessa mesa é Jesus que serve. Isso nos mostra que quando a visita se trata de Jesus é diferente, porque ele só está esperando uma brecha que é abrir a porta. Mas quando nós abrimos a porta, aí é ele que é o dono, é ele quem serve. E líderes, é ele quem serve. Líder, é ele que alimenta a igreja. Então ele vem e parte o pão. E aí eles lembram. Estava tão claro, mas precisou de comunhão para, sabe, mais. Mas aí a palavra do Senhor fala que Jesus parte o pão e o texto fala que logo em seguida e eles foram rapidamente para Jerusalém. Aleluia! Glória a Deus. Sabe? É uma urgência tão grande que a Bíblia nem fala que eles comeram o pão. Nem fala que eles se alimentaram. Jesus é o Senhor. O Senhor partiu o pão. Agora eu sei que és tu. Vamos correr para Jerusalém. Vamos correr para o propósito a qual o Senhor passou para nós. Então a palavra fala que eles correram para Jerusalém. Chegou lá, eles encontraram os outros discípulos e falaram: ele não fugiu não. Ele não foi embora não. Glória a Deus. Está vivíssimo. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Nem era isso que eu ia falar. Tá. A ordem é ficar em Gerar. Era literalmente gerar. Algo espiritual na vida como foi em Jerusalém. Assim como foi em Jerusalém, fica ali porque você vai gerar algo espiritual. Você precisa ficar aí para que o dia de Pentecoste venha. Você precisa ficar em Gerar, Isaac. Porque é ali que eu vou te abençoar. Aleluia. Então, assim como Isaac, 120 pessoas foram obedientes
ao chamado do Senhor. E algo interessante, como eu já falei, porque eu consigo ver claramente um avivamento acontecendo aqui, é porque Isaac, ele só falou. No 17, por isso Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. No 18, agora. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que o pai lhe havia dado. Então, aqui eu entendo que, para quem já está velho de igreja, que ele não inicia algo novo, ele restaura o que havia perdido. O avivamento, ele nem sempre é inédito. Para os novos convertidos, sim, né? Muitas vezes é voltar às origens. Na maioria das vezes, o que o Senhor nos chama é voltar às origens. Então, para onde você está precisando voltar hoje? Para que lugar você está precisando voltar hoje? Você olha para dentro de você agora, faz uma análise da onde você está precisando voltar. Para onde você precisa ir. Porque eu te falo o seguinte, que o avivamento, ele começou em Adão. Um homem feito de barro, sem vida. Avivamento. Alguém que estava sem vida, feita pela mão do Senhor, mas para se tornar quem o Senhor queria, ele vem. O fôlego de vida. E algumas pessoas falam que esse sopro era como se o Senhor estivesse falando: Adão. O homem, Adão, que significa homem vermelho, ele recebe o primeiro batismo no Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Porque o Espírito Santo está nele. Então, para onde nós precisamos voltar? Assim como para nosso inimigo, as águas para os filisteus não servem, não faz mudança, não mata a sede. Então, para que os filisteus, aqui foi falado que eles taparam todos os poços taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então, para que os filisteus precisavam de um poço que eles não iam usar? Então, pensa, um poço que estava lá, jorrando água, jorrando vida. Os filisteus, eles preferem enterrar. Então, para os filisteus, para o mundo, para o diabo, a água, o poço, não serve para nada. Neles não vai fazer mudança nenhuma. O diabo, ele já está condenado. E ele vai levar, e ele quer levar uma parte. Esse é o ponto-chave. Para eles, aquela água daquele poço não mata a sede.
Então por que eles querem nos impedir de beber dessa água? Porque eles querem na verdade, porque eles querem desfrutar de algo que nós trabalhamos para ter. Você consegue entender essa guerra espiritual que acontece? Um poço que eles não iam usar. Mas eles preferem impedir que a igreja do Senhor beba dessa água. Algo que nós trabalhamos para ter. E pensa, geralmente, quem rouba alguma coisa é porque tem desejo de posse daquilo. Então, pra mim, na minha cabeça, né, talvez inocente demais, eu acho que, assim, pra quem vai roubar algo, é porque às vezes está precisando mais, ou vai, de certa forma, pegar aquilo para si e vender, pegar um dinheiro através disso. Então, se eles não iam se beneficiar de nada que aquele poço tinha para oferecer, se eles não iam desfrutar de nada que aquele poço tinha de importante para o tempo de Abraão, então por quê? Qual o sentido? Qual o sentido, pastora? Qual o sentido, pastor? Qual o sentido, menino? E foi aí que algo que fez a cabeça. Porque o inimigo nem sempre tenta possuir o que Deus nos deu. Muitas vezes ele só quer impedir que nós desfrutamos disso. Então a guerra que nós estamos tendo para ficar vivo, espiritualmente falando, a guerra que nós temos para poder permanecer ativos, constantes, proativos, servindo, é o simples fato de que Ele não quer que nós desfrutamos de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Coloquei aqui inveja não de pessoas, mas do próprio inimigo, aquele que é o nosso inimigo, né? Inveja espiritual. Eles não queriam a água, mas não suportavam ver Isaac prosperando. Você não vai alcançar, mesmo que isso não me beneficie. O inimigo odeia aquilo que mantém você vivo espiritualmente. Então, por isso que você está aí nessa batalha, essa luta constante, nesse impasse entre ficar na igreja, sair da igreja, continuar como líder, sair, abandonar tudo aquilo que você está fazendo na igreja para continuar sentado no banco, ou de fato realmente largar tudo aquilo que você se beneficiou da bondade de Deus, de ter o privilégio de botar sua cabeça no travesseiro e nada, você não está em débito com ninguém. Então, a guerra do inimigo conosco, é por isso que ele tenta a todo custo entulhar seus poços. Não sei qual tem sido dos poços que vocês estão tentando a todo custo manter aberto. Não sei que poço você tem lutado. Talvez, posso dizer, não com afirmação, mas talvez tem poços na vida de vocês que já estão totalmente cobertos de terra. Pode ser que tenha poços na vida de vocês que está tanto tempo parado, mas só que o Senhor
com esses cultos de primícias, Ele está fazendo você gerar algo. O que o Senhor está nos dizendo nesse tempo todo? Anotei aqui, a pastora Maiara falou sobre 2 Crônicas 7:14. Não estava aqui, porque eu estava internado no hospital. No segundo dia, na sexta-feira, pastor George, Jeremias 29:13. A mensagem central é começar no secreto. Mas em um ajuntamento incendiar, transbordar. No terceiro dia, a Yara me deixou pensativo sobre o que eu ia falar, né? Joel 2, versículo 28 a 32. Até o dia de Pentecostes há uma batalha. Se tornar hábitos. Tinha mais gente em Atos 2. Voltem os corações. Aleluia. Glória a Deus. Se você não está vindo, tem algo tão poderoso sendo transbordado. Aleluia. Tem algo tão profundo da parte do Senhor sendo derramado. Seja parte, assim como 120, faça parte desse avivamento. Porque como nós aprendemos, como eu aprendi hoje, gente, desculpa, tá pastora. Como eu aprendi hoje, o dia de Pentecostes estava marcado. Tinha hora, data, local certo. Então, o avivamento ia acontecer com 120, com 50, com 30, com 10, com 3, com 2, com 1. O avivamento ia acontecer. Mas o que o Senhor deseja, igreja? Que nós fazemos parte disso. Aleluia. Vou adiantar agora. Os filisteus, eles são inimigos do povo de Deus. Espiritualmente representam carnalidade, inimizade com o mover de Deus, resistência à herança espiritual. Então, qual é a estratégia do nosso inimigo? Entulhar os poços. É como se ele já estivesse entrando numa guerra conosco e ele já estivesse escancarando as estratégias dele. Gente, aí agora é só fazer a nossa parte. As estratégias do diabo a gente já sabe. A gente já sabe o que ele deseja, entulhar os nossos poços. Então eu vou dar liberdade para ele entulhar os poços? Não. Aí é como se ele estivesse já nos falando a sua estratégia desde sempre. De avivados, que eu aprendi uma Yara. De avivados, nos tornar cheios. Aleluia. Mas não do Espírito. É estratégia do diabo, tá, gente? De avivados, nos tornar cheios, mas não do Espírito, mas de achismos. Meu Deus. Corrompidos com o sistema desse mundo. Tolerantes ao pecado. Promovendo contendas. Então o diabo ele quer a gente desse jeito. Mas na igreja. Meu Deus. Ele quer a gente desse jeitinho. Sabe? Quem vai se preocupar em reacender a chama
Quando a nossa maior preocupação é tudo menos fazer a vontade de Deus. Quem vai reacender, se preocupar em reacender a chama? Se quando sou ferido, eu prefiro matar a pessoa em meu coração ao invés de perdoá-la. Você entende que é um excesso de natural? É um excesso do eu. É um excesso de tudo, menos de Deus. É um excesso da minha vontade, do que eu acho certo. É eu achar que porque a pessoa me feriu, eu tenho o direito de não olhar mais para a cara dela, não falar mais com ela. Então a gente canta: Senhor, reacende a chama, vem nos batizar, como em Atos 2, desce neste lugar. Mas o Senhor, como eu vou descer, sendo que está tão cheio de eu aí, que está difícil de eu entrar? Como eu vou reacender a chama, sendo que não está sendo trocada a lenha todos os dias pela manhã? Como eu vou trocar, como eu vou reacender uma igreja? Isso que eu falo de mim também, tá? Sendo que quando o Senhor precisa de nós, precisa da nossa fidelidade, precisa da nossa obediência, nós falhamos, porque nós preferimos o que é confortável. Quando nós preferimos o que não nos exige sacrifício. E às vezes nós, não é, gente, não é falando direto, não. Não é indireto, vem? Vem, gente? Amém. Mas às vezes nossos questionamentos é: pastor, por que o culto não acabou 9 horas? Por que o culto de oração está chegando a 9 horas, sendo que é só 1 hora de oração? Por que está acabando isso tarde, sendo que eu tenho coisa para fazer no outro dia? Aí direto. Mas sabe, a gente está tão acostumado a viver o natural, que quando algo extraordinário acontece, quando algo espiritual acontece, nós estamos tão focados aqui, lá, quer dizer, que nós esquecemos do tempo de quarta. Então vamos lá. Em Apocalipse 14, versículos 6 e 7, diz o seguinte: Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então o que o Senhor está nos falando aqui é: esse anjo que voava pelo céu, isso deixa muito claro que ele estava evidente, todo mundo conseguia ver, e ele tinha na mão o evangelho eterno. Glória a Deus. Para proclamar aos habitantes da terra. O que eu entendo que é esse evangelho eterno? Verdades esquecidas, adoração correta, temor ao Senhor. Então é como se fosse a última chamada, a última alerta para a igreja. Esse anjo vindo, anunciando essa verdade, é como se fosse um último alerta. Igreja, existe um evangelho que é eterno. Aleluia. Aleluia. E precisa ser proclamado aos habitantes da terra. Aleluia. E toda nação, toda tribo, e toda língua, e todo povo precisa saber desse evangelho eterno. Aleluia. Ele disse em alta voz: o que nós precisamos seguir? Temam a Deus e glorifiquem. Aleluia. Tá vendo? Que avivamento é esse? É pessoal. Tema a Deus, glorifique Ele. Aí a gente aprende que lá em Gênesis, Deus é Criador. Em Apocalipse, Deus é Criador.
Ele é o alfa, o ômega. Ele é o início e ele é o fim. Então a gente entende que desde Gênesis até Apocalipse ele é imutável. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma boa notícia para nós, para encerrar. Os poços não foram destruídos, eles só foram enterrados. Glória a Deus. Isso significa que chegou a hora de trabalhar. Aleluia. Glória a Deus. Cavar poços é nossa responsabilidade. Abraão que começou os primeiros poços, mas só que Isaac veio e cavou. E depois de Isaac, a gente vê que a palavra do Senhor fala: o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então, Isaac entendeu a mensagem. Glória a Deus. Cavar os poços é nossa responsabilidade. E a de Deus é prover a água. Aleluia. Glória a Deus. Então, esses poços que foram cavados se chama Ezeque, que significa contenda, Sitna, que significa inimizade ou confusão. Esse aqui é mais claramente acusação, quer dizer, é mais relacionado ao diabo mesmo. Reobote, lugar amplo. Então o avivamento passa por contenda, resistência, acusação, conflito, lugar amplo, expansão. Nesse lugar amplo aqui a gente vê que Isaac conseguiu fazer a obra dele. Então Isaac, ele não briga. Você vê ele brigando aqui na leitura feita. Ele não brigou com os pastores que estavam brigando com os pastores dele por causa do poço e tal. Não vê briga. Isaac não briga, ele cava. Aleluia. Reobote é para quem permanece. Deus abre espaço. A vida espiritual se expande. E para finalizar, só vou finalizar com essa frase mesmo. Já passo para as comidas. O avivamento não acabou. Ele só foi soterrado. Meu Deus. E Deus está levantando Isaques Aleluia. para cavar novamente. Glória a Deus. Tem Isaac aqui? Glória a Deus. Amém. Eu encerro a minha oportunidade. Amém, pastor? Tu és fiel, Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Salve uma igreja capaz de Cristo, amém? Amém. Que palavra maravilhosa. São 7 dias, né? São 7 dias de bancada. Eita glória. Falta 3, né? Mas está sendo bênção. Deus está falando grandemente. Se você não está vindo, está perdendo. Porque Deus está falando. Assim como ontem de ontem, primeiro dia e hoje. Deus está falando com a gente. Aleluia. Nós vamos dar início ao nosso momento de ceia. Queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Ceia rapidamente, essa ceia. Aleluia. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Ele está falando conosco nesta noite. Ele está falando conosco. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante, que diz assim: pois eu recebi do Senhor que também entreguei a vocês,
que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceiar, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Faça isso sempre que beberes em memória de mim. Porque sempre que comeres deste pão e beber deste cálice, você anuncia a morte do Senhor, até que Ele venha. Aleluia. Portanto, todo aquele que comer deste pão e beber deste cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. E examine cada um a si mesmo, e então coma deste pão e beba deste cálice. Aleluias. Aleluia, Jesus. Estenda as mãos para cá, vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, aqui está, Senhor Jesus, o pão e o suco de uva, Senhor Jesus, que agora representa o seu corpo, que foi castigado, que foi sofrido naquela cruz, foi chicoteado por nós, foi maltratado por nós. E assim o suco de uva que representa o teu sangue, que foi derramado naquela cruz, foi derramado para lavar nossos pecados, Senhor Jesus, para nós estarmos aqui hoje para cantar santo, santo é o teu nome, Senhor Jesus. E aqui está, Senhor Jesus, e assim entregamos a Ti, Senhor Jesus, consagramos a Ti, Senhor Jesus. Aleluia. Queria convidar todo aquele que vai cear a permanecer de pé. E enquanto entoa este louvor, eu vou estar servindo a cada um de vocês. E tendo dado graça, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado
a favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Este pão agora representa o corpo de Cristo. O corpo que foi moído, maltratado por nós. E quando nós comemos, nos vem a memória. Porque nós estamos aqui hoje. O quanto Ele fez e faz por nós. Neste momento, queria convidar você a estar ceando junto comigo. Comam todos. Obrigada. E da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice que representa o Novo Testamento do sangue de Cristo Jesus. Quando nós olhamos para dentro deste cálice, podemos ver quantas gotas de sangue foi derramado. Quantas gotas de sangue foi derramado para lavar os nossos pecados. Sem merecermos, mas Ele nos amou primeiro. Nesta noite, queria convidar você a olhar para dentro desse. Estamos iniciando 2026. Hoje é o nosso primeiro domingo de 2026. Iniciamos um ano com avivamento. E este momento é nos fazer lembrar que estamos em busca, que estamos prosseguindo, que nós vencemos mais um ano, mas nós temos mais um ano pela frente. Sabemos que vai ter lutas, vitórias, porque o Senhor está na frente. E neste momento, convido a você a ceiar junto comigo. Bebam todos.
Nós te adoramos, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por este momento de fortalecimento em nossas vidas. O momento, Senhor Jesus, nós vemos cada vez mais, Senhor, em Ti, Senhor Jesus. Assim, Senhor Jesus, como a Tua palavra nos diz, Senhor Jesus, nós podemos fazer isso em memória de Ti, até que o Senhor venha, para nós estarmos, Senhor Jesus, ceando junto com você na nossa morada celestial, Senhor Jesus. Ah, Senhor Jesus, assim eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Amém? Queria agradecer a cada um de nós, cada um de vocês, por estar aqui nessa noite. Estamos em propósito, estamos em busca. Que o Senhor possa falar cada vez mais no coração de vocês. Amanhã nós continuamos o nosso propósito, a partir das 7h30 da noite, às 19h30. Estaremos aqui com o nosso propósito. Então não falte, venha. O Senhor tem algo extraordinário para vocês. E mais uma vez, todos os líderes são convocados a vir. Tem líderes que não estão vindo, desobedecendo. Vamos vir, líderes. Todos os líderes são convocados a estar aqui. Amém? Se coloque sobre os seus pés. Aleluia. Rapidamente passar aqui. Nós temos a nossa conferência, amém, no dia 10, no domingo, a partir das 17 horas. Dia 11, desculpa, dia 11. Dia 10 é sábado. Dia 11, a partir das 17 horas, nós estaremos aqui na nossa conferência, amém. Nossa segunda conferência de oração. Então, já convide irmãos, irmãs, primos, primas, família, vizinho. Venha que Deus tem um extraordinário nas nossas vidas. Amém? Algum aniversariante da semana? Sexta-feira. Isso. Sexta-feira nós temos reunião geral com toda a igreja às 19h30. 19h30 horas. Não falte. Deus tem algo extraordinário nas nossas vidas. Ele vai fazer algo extraordinário nesse ministério. Nossa reunião foi desmarquei cedo por outro motivo, mas Deus sabe de todas as coisas. À noite fui para o hospital, mas Deus sabe de todas as coisas. Amém? Vamos orar ao Senhor. Tem aniversariante essa semana? Dedê? Amém. Deus abençoe de vocês. Vamos orar. Estamos vamos para cá. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, queria te agradecer, Senhor, pelas suas maravilhas. Queria te agradecer, Senhor Jesus, por tudo o que o Senhor está falando.